Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer também as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Trazemos um pouquinho aí do âmbito político, econômico e corporativo. Por isso, se você gosta de mercado financeiro, trabalha em instituição financeira, trabalha no mercado, compartilhe esse conteúdo com outros colegas para que eles também comecem o dia bem informado. Deixe seu like, se inscreve no canal e acesse também um dos nossos grupos de WhatsApp para receber esse material também em PDF antes das 7 horas da manhã todos os dias. Obrigado por mais um dia então ter a sua companhia. Hoje, dia 2 de setembro de 2021, começamos mais um mês aí no dia de ontem, né? Muitas expectativas e, como sempre, o mercado é soberano e não conseguimos cravar nada. Imaginávamos que ontem teríamos aí um dia mais tranquilo, mas o mercado pode oscilar com diversas notícias e o dia de ontem também foi com bastante volatilidade. Ao final do dia, o Ibovespa aí teve uma leve alta, né, refletindo aí a possibilidade aí de aprovação das reformas aqui no Brasil, principalmente reforma administrativa e tributária, que tem ampliado aí as suas possibilidades nas últimas semanas. Também a questão da defesa do teto de gastos aí pelo presidente do Banco Central, Campos Neto, favoreceu bastante também o dia de ontem, e o superávit da balança comercial brasileira, que foi recorde aí para o mês, recorde histórico aí para o mês de agosto. Por outro lado, ontem tivemos aí a divulgação do PIB, que veio um pouco abaixo da expectativa dos especialistas, e obviamente aí a crise hídrica e receios da piora da inflação por conta da crise hídrica também acabam preocupando os investidores de forma geral. Olhando um pouquinho aí para o exterior, lá nos Estados Unidos tivemos a divulgação aí de empregos, não a oficial lá do payroll, né, como nós vemos sempre no final da primeira semana, mas a divulgação do ADP, que é um outro relatório de geração de empregos, que também veio bem abaixo da expectativa em relação à criação de empregos, e por mais que tenha causado um pequeno estresse no mercado, tem um lado positivo também no que tange a retirada de estímulos do Federal Reserve. Lembrando aí a própria perspectiva, né, dada por Jerome Powell, o presidente do Banco Central norte-americano. Ele disse que os indicadores irão dizer quando será retirado ou terá início a retirada de estímulos econômicos, aí, a recompra de 120 bilhões de dólares mês que o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, faz todos os meses. Com esse indicador aí de menor geração de empregos, obviamente aí acaba segurando um pouco mais essa perspectiva em relação a essa retirada. Ontem também nós tivemos aí a reunião da OPEP, com a maioria, com alguns dos membros aí querendo manter o aumento da oferta de petróleo, a perspectiva é aumentando, né, 400 mil barris por semana, e isso aí também pode impactar diretamente aí no preço da commodity e no preço de diversas ações, não só no Brasil, como no mundo inteiro, principalmente ainda em um momento em que nós vivemos uma incerteza em relação à variante Delta nos Estados Unidos e alguns outros locais também. Ainda ontem, e olhando para o exterior, tivemos aí mais divulgações do PMI lá na China, que continuam preocupando aí frente à desaceleração da economia chinesa e da economia asiática como um todo, e a Europa reflete a preocupação com a inflação na zona do euro e possíveis retiradas de estímulos que nós já falamos, inclusive aqui durante a semana. Ontem também tivemos aí a divulgação de PMIs, que em alguns locais na Europa aí vieram abaixo, outros acima da expectativa, e acabam impactando de maneira geral aí no resultado dos mercados. Vamos olhar isso aí com números para facilitar esse nosso bate-papo e essa nossa análise. No dia de ontem, o índice Ibovespa aí subiu 0,52% a 119.396 pontos. O dólar teve uma leve alta de 0,27%, chegando aí a R$ 5,18,
E olhando para as bolsas, Nasdaq, Bolsa de Tecnologia norte-americana, subiu 0,33 a 15.309 pontos. O S&P 500 teve uma alta de 0,03, lateralizando a 4.524 pontos, e Dow Jones caiu 0,14 a 35.312 pontos, fechamento aí do dia de ontem. Olhando para a Europa, o dólar aí teve uma alta de 0,30, o euro teve uma alta de 0,32%, fechando a R$ 6,12. E olhando para as bolsas que iniciaram aí o dia com perspectiva de fortes altas, tivemos aí o DAX na Alemanha caindo 0,07% a 15.824 pontos. O CAC na França subindo 1,18%, fechando a 6.758 pontos, e no Reino Unido a alta de 0,42 a 7.149 pontos. Olhando para a Ásia, que nós sempre falamos aí sobre o fechamento também no final do nosso Morning Call, ontem a China fechou com queda de 0,10 a 14.314 pontos, e o Japão subindo 1,29% a 28.451 pontos. Olhando aí para o cenário de cripto, que nós tínhamos aí recente aí, alguns dias de Bitcoin e Ethereum trabalhando em caminhos opostos, direções opostas. Ontem se mantiveram em linha, Bitcoin voltando aí para próximo dos $50.000, Bitcoin aí com alta de 2,78%, e o Ethereum aí disparando, subindo forte 10,09%, fechamento aí do dia de ontem, dia 1º. Também olhando para petróleo futuro, por conta dessa incerteza aí, em relação à oferta e demanda e reuniões da OPEP, o petróleo ontem fechou aí a 71,28 cents de dólar o barril do Brent, negociação futura, e o WTI fechando a $60,23. Ainda devemos ter algumas oscilações por conta aí dessas definições, e obviamente a perspectiva de aumento aí na produção de petróleo aí por parte da OPEP pode gerar uma oferta maior do que a demanda e voltar aí a ter novas quedas no preço do barril de petróleo. Continuando e olhando aí para o índice do medo, o índice S&P 500 VIX, ontem caiu 2,25%, indo aí a 16,11 pontos, sempre relembrando aqui que o índice VIX, S&P 500 VIX, ele mede a volatilidade, o risco do mercado de ações, e quanto maior esse índice, maior essa volatilidade também. Olhando aí para metais futuro, nós tivemos o ouro futuro aí sendo negociado a $1.813 a onça, alumínio futuro a $2.692 e o ferro refinado tendo nova queda, nova oscilação aí a $143,08 a tonelada. Olhando aí para essa negociação já de setembro. Obviamente aí a perspectiva aí de controle, como a gente sempre fala aí do preço do minério de ferro lá na China, fez com que houvessem várias quedas. Falamos aí essa semana também sobre a perspectiva aí de perda de todo o lucro do ano, né, ou toda a alta do ano no minério de ferro. Aconteceu a perda aí superior a essa alta somente no mês de agosto, e devemos ter uma manutenção talvez mais próximo aí dos $150 a negociação aí de ferro refinado para os próximos meses. Olhando aí para as principais altas do índice Ibovespa, nós tivemos ontem aí entre as principais altas Marfrig MRFG3, que subiu 4,88% a R$ 21,49, Amer3, que é o ticker aí de lojas americanas, né, subindo 4,11%, R$ 43,06, Enev3 Eneva, que subiu 4,02%, fechando a R$ 16,30, CPLE6 Copel subindo 3,80% a R$ 7,10, e Qual3, que é Qualicorp, subindo 3,55% a R$ 22,13. Já entre as principais baixas, ontem aí as principais baixas do índice ficaram por conta de Ciel3, que é Cielo, caindo 3,14%, chegando aí a R$ 2,78. Prio 3 PetroRio caindo 2,82% a R$ 16,36. Sula 11 caindo 2,66% a R$ 28,57.
Usiminas 5, que é a Usiminas, caindo 2,59, fechando aí a cotação a R$ 17,00, e Embry 3 Embraer, que caiu 2,09%, fechando aí a R$ 22,93. Essas foram as principais altas e baixas do índice Ibovespa aí no dia de ontem, dia 1º de setembro de 2021. Agenda de indicadores para hoje, dia 2, vale a pena aqui no Brasil ficarmos de olho aí no índice de preços ao consumidor, o IPC, não o índice de preços oficial ali utilizado aí, né, pela FGV, mas o índice de preços aí da FIP, o IPC-FIP, né, índice de preços ao consumidor da FIP, trazendo também essa perspectiva. Então vale a pena ficar de olho juntamente com o índice de produção industrial, que também é divulgado aí no dia de hoje. Olhando para fora, hoje aí nós temos a divulgação do índice de preços ao consumidor lá na zona do euro, lembrando aí que a Europa teme novamente por questões aí da inflação, né? A inflação média aí ela já subiu 1 ponto percentual em relação... Desculpa. 1 ponto percentual em relação ao que era a meta era aí, ficando aí nos 2% ao ano, ela já está próxima de 3%, então o índice de preços ao produtor, que no futuro acaba influenciando também no índice de preços ao consumidor, é muito importante olhando para esse cenário de retomada também e inflação na Europa. Nos Estados Unidos temos hoje a divulgação aí de pedidos contínuos e pedidos iniciais de seguro-desemprego, que também devem balizar muito aí dos próximos passos do Federal Reserve lá nos Estados Unidos. Temos a balança comercial norte-americana também e discurso de membros do FOMC. Lembrando, o FOMC é basicamente o Copom lá dos Estados Unidos, e eles também aí costumam trazer perspectivas em relação aos próximos passos da economia norte-americana. Fechando aí, nós temos o PMI de serviços da China também, que é divulgado no dia de hoje. Lembrando, né, os demais PMIs vieram aí abaixo da expectativa, e o PMI de serviços aí pode trazer um novo norte ou confirmar essa forte desaceleração da economia chinesa. Olhando um pouquinho aí para os cenários, né? Olhamos sempre para a política, que influencia diretamente e indiretamente aí no mercado financeiro. Um dos pontos aí que tem pesado bastante aí desde o fim do recesso parlamentar, a retomada aí então da CPI da Covid, que ontem já falávamos sobre a perspectiva de prorrogação dela, de acordo aí com alguns pedidos, inclusive da própria comissão. E ontem nós tivemos o depoimento aí do motoboy Ivanildo Gonçalves. Lembra que inicialmente ele foi liberado de ir ao depoimento, foi reconvocado e no dia de ontem então foi ouvido pela CPI. O motoboy Ivanildo Gonçalves, ele se recusou ali voluntariamente a entregar o celular após algumas perguntas, inclusive, e aí a CPI pediu a quebra total de sigilo, né? Sigilo telefônico, sigilo fiscal, sigilo bancário, entre outros aí do motoboy, visto que ele é uma testemunha-chave de acordo aí com os líderes da Comissão Parlamentar de Investigação. Ele movimentou aí cerca de 5% de toda a movimentação da empresa, da VTLog, que presta serviços aí de entrega, serviços de logística para o Ministério da Saúde, né? E a empresa aí movimentou milhões durante 2 anos, e cerca de 5% dessas movimentações, de acordo com o COAF, foram feitas aí pelo motoboy Ivanildo Gonçalves, que disse que essas retiradas eram para pagamentos de cartões da empresa, da VTLog, e também para pagamento aí de boletos de combustível, né? Realmente só é complexo esse tipo de teoria, visto que hoje é tão fácil os pagamentos online, mas aguardamos cenas dos próximos capítulos. Isso deve ter desdobramentos também dentro da CPI e afetar, obviamente, o mercado financeiro. O Osmar Terra, Luciano Hang e o Onyx Lorenzoni, eles se tornam oficialmente investigados aí pela CPI. Lembrando aí, eles foram diversas vezes ouvidos, né, e citados durante a CPI por fazerem parte, talvez, aí daquele grupo de aconselhamento aí a par do presidente Jair Bolsonaro, né, que
talvez aí levasse algumas informações para o presidente e era extraoficial esse grupo, e agora eles se tornam oficialmente investigados. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos e se realmente a CPI agora se encaminha para um fechamento ou se novamente será prorrogada. Ontem, já à noite, final da noite, na Câmara foi aprovado então a reforma do imposto de renda. Inicialmente nós não tínhamos uma data específica para essa votação. Durante o período da tarde de ontem, o Arthur Lira, presidente da Câmara, enfatizava que queria levar para o debate, para a votação ainda ontem, a votação e a aprovação da reforma, e conseguiu levar ao final do dia, tendo aí, após diversas negociações e discussões, aprovado com alguns detalhes. A isenção aí para os dividendos de fundos imobiliários, ela foi mantida, né, diferente do que estava na proposta anterior de ter uma tributação aí de cerca de 6%, os 20% aí de imposto sobre dividendos foram mantidos. Também existia bastante discussão nesse sentido. Tem algumas categorias ali de empresas que vão ter essa isenção, vale a pena olhar isso no detalhe, mas a grosso modo foi mantido então os 20%. Foi mantido aí uma desoneração no imposto de renda pessoa jurídica de 15% para 8%, esse imposto de renda pessoa jurídica. Inicialmente a perspectiva é de que fosse até 6% essa desoneração, então chegando aí a 6%, e a contribuição social sobre o lucro líquido reduz aí em 1 ponto percentual, sendo em duas partes, 0,5 mais 0,5, e aí depende aí de cada categoria, pode diminuir de 9 para 8 ou de 15 para 14, dependendo aí de em qual categoria se enquadra essa empresa em relação à contribuição social sobre o lucro líquido. E o imposto de renda pessoa física, na maneira simplificada, foi mantido aí a possibilidade para quem ganha até 40 mil ano, possibilitando aí um teto aí um pouquinho maior do que era a expectativa inicial, que era na casa dos 8 mil no máximo de dedução. Isso chegou próximo aí aos 10 mil, mudando então um pouco o parâmetro em relação ao atual cenário aí de imposto de renda pessoa física. Lembrando agora, isso vai para o Senado pode trazer novas discussões, e qualquer mudança no Senado tem que voltar para uma nova avaliação e aprovação da Câmara dos Deputados. Notícia importante, né? E assim como falávamos lá na abertura, não só a reforma do imposto de renda, mas a reforma tributária como um todo e a reforma administrativa são muito importantes aí para a continuidade do desenvolvimento do país. E o presidente Jair Bolsonaro recua aí após ser aconselhado por diversos colegas aí e ministros da base aliada. Ele recua em relação ao veto da Lei de Segurança Nacional, que foi alterada recentemente. Tinha a lei lá de 1983, ela foi alterada recente, inclusive tem sido baseada aí para algumas prisões e ataques aí em relação, por exemplo, à prisão do Daniel Silveira, que é o deputado ali que fazia ataques verbais contra o STF. Essa lei também é utilizada aí como base em relação à prisão do Roberto Jefferson, também por essa perspectiva, e dentre outros pontos da lei, ele proíbe aí a questão de ataque às eleições, à democracia e outros aspectos em relação a golpe militar. Havia aí uma parte dos militares que queriam que o Bolsonaro vetasse parcialmente, aí, pelo menos, essa proposta aí da nova Lei de Segurança Nacional, mas inicialmente aí, então ele deve se resguardar do veto, e aguardamos as cenas dos próximos capítulos, principalmente aí para reduzir todo esse atrito entre os três poderes que acaba dificultando a governabilidade e o andamento do país. Hoje deve ser votado também o projeto ali que prevê aquele Vale Gás, que é pago aí com dividendos da própria Petrobras, e aí iria ser
encaminhado aí esse Vale Gás aí para famílias com maior necessidade de baixa renda, né? Então aguardamos também essa votação que pode mexer com o mercado também, porque nós falamos aí que é pago com dividendos da Petrobras. Óbvio, esses aí são os dividendos da parte do governo, da companhia, mas acaba também faltando talvez recursos em outros locais. Aguardamos os próximos detalhes. E o governo também negocia aí para talvez hoje encaminhar para votação também o projeto de desoneração da folha de pagamentos aí para 2022, visando também trazer alguns benefícios para setores específicos aí da indústria, das empresas de modo geral, e aí levar um crescimento dessas empresas e um crescimento da economia continuando em 2022, após todo esse período aí de pandemia que nós vivemos. Seguindo aqui, falando um pouquinho sobre economia, o ministro Paulo Guedes ele afirmou que o aumento de preços, que inicialmente era tratado como pontual, olhando aí do ponto de vista de inflação, imaginava-se que seria mais transitório, assim como acontece nos Estados Unidos, ou como é a fala do Banco Central norte-americano também, e a mesma fala acontecendo na Europa, mas por aqui o Paulo Guedes, ministro, então ele já começa a olhar que alguns preços começam a se tornar quase que definitivos esse aumento e levantam um alerta aí dessa continuidade de alta da inflação, lembrando que nós temos aí a crise hídrica e outros aspectos que acabam afetando ainda mais juntamente com o preço de combustíveis e pesam ainda mais nesse ponto aí de inflação, o IPCA que acumula aí praticamente 9% aí de alta nos últimos 12 meses. Apesar disso, o próprio Paulo Guedes disse que o Banco Central tem monitorado toda essa questão, dando voto de confiança aí ao Banco Central e ao presidente do Banco Central, Campos Neto, e inclusive está agindo aí com a perspectiva aí de alta de juros que já vem acontecendo. Óbvio, essa sinalização pode novamente aí, apontar uma perspectiva diferente em relação a algum por cento de aumento na próxima reunião do Copom, que acontece aí na semana do dia 20 de setembro. Então, aguardamos aí qual é a perspectiva, se teremos uma nova previsão em relação ao aumento da taxa Selic, que hoje o mercado às vezes fala que pode chegar até 8,25% ainda no final de 2021, e isso obviamente pode impactar bastante aí do ponto de vista macroeconômico e crescimento do PIB. A SEC, que é basicamente a CVM lá dos Estados Unidos, diz ser necessário a regulação aí das plataformas de criptomoedas, criptoativos de forma geral, e isso pode impactar o mercado de cripto de maneira geral, existe aí a perspectiva do governo chinês aí que já tentou diversas formas aí de monitorar e de controlar a parte de criptoativos, e agora a SEC, a CVM lá dos Estados Unidos, também trazendo aí regulação aí a perspectiva de regulação dessas plataformas. Isso pode afetar também a volatilidade desses ativos, que já é bem grande, então podemos ter movimentação aí nas cripto de forma geral. Mesmo vindo abaixo da expectativa, e como nós falamos, o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, veio em linha com o cenário e com a perspectiva do Banco Central, diz aí o Campos Neto e o ministro Paulo Guedes. O Campos Neto diz que já estava em linha com a perspectiva do Banco Central, já se imaginava essa pequena redução no crescimento do PIB em relação ao que era previsto aí pelos especialistas, e o Paulo Guedes aí reafirmando que vivemos aí um momento aí de grande dificuldade em relação à pandemia, e essa redução aí no crescimento do PIB é plausível, e teremos aí um forte crescimento ainda até o final desse ano e até o final do mandato dele, 2022. Além da bandeira aí de escassez, que foi criada aí, então, pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, o governo aí pede um racionamento voluntário, e principalmente aqueles que economizarem aí energia nos próximos meses, tiverem uma economia em relação aos meses anteriores, terão um benefício aí na conta de luz lá em janeiro de 2022, esse benefício aí de desconto. Então o governo se preocupando bastante. Ontem, inclusive, em fala, o vice-presidente Mourão disse que existe sim a possibilidade de racionamento, e isso acaba preocupando também as indústrias por conta aí do crescimento das empresas, e também a população, que acaba sendo afetada aí por esse aumento no preço e a inflação que acaba pesando no bolso de todo mundo.
E a expectativa do ministro Paulo Guedes aí em fala no dia de ontem também é de que a economia brasileira cresça aí cerca de 5,4% nesse ano, então bem confiante ainda com esse crescimento e obviamente aí esse crescimento aí de 5,4% aí colocaria aí num patamar diferente, também com uma nova perspectiva para os próximos anos. Olhando aí o mercado corporativo e tudo que pode acontecer, a Corzan, que é a empresa aí de saneamento do Rio Grande do Sul, aí prevê a desestatização e privatização até fevereiro de 2022. Essa perspectiva, né, de acordo também com o marco do saneamento aí, que foi aprovado já há alguns anos, também essa perspectiva aí de privatização pode ser uma abertura para outras empresas também seguirem o mesmo caminho, né? Nós temos aí em São Paulo, agora me fugiu a empresa de São Paulo de saneamento, mas também com essa perspectiva, principalmente aí de uma possível privatização no longo prazo e o marco do saneamento agora colocando em jogo realmente a iniciativa privada e essas possibilidades, isso pode mexer com o mercado de forma geral. Ontem também, em participação em uma live, o CEO e CFO da JSL reafirmaram aí que existe realmente o interesse aí de compra dos Correios. A JSL é uma das maiores empresas logísticas aí do Brasil e eles ainda mantêm o interesse de compra nos Correios, caso os Correios realmente venham a ser privatizados dentro daquilo que está no escopo aí do governo. E ainda antes disso, antes dessa privatização, dessa possível compra, eles planejam aí novas aquisições ou possivelmente M&As. Então a empresa também vindo forte nesse sentido e pode movimentar o mercado. Ontem aí as ações da Oi caíram aí quase 10%, pouco mais de 8%, né, com a abertura de uma investigação da Anatel por causa da venda das redes móveis da companhia, a companhia Oi, que encontra-se em recuperação judicial. Então aguardamos aí as cenas dos próximos capítulos também. E você aí que tinha uma expectativa, tinha ações de Oi, uma expectativa de crescimento, acaba se assustando também com esse movimento. Outro movimento que pode mexer com o mercado é a abertura de um novo centro de distribuição da Heineken no Rio de Janeiro para melhorar a operação logística. Heineken, que tenta entrar forte também no mercado brasileiro, teve uma queda em relação ao seu market share no último trimestre e uma alta um pouco maior de Ambev, mas esse movimento da Heineken pode também aí mexer com o mercado e ainda dificultar um pouquinho mais a vida de Ambev, que já tem aí sua vida dificultada por conta de cervejarias artesanais e outros players do mercado de forma geral. Ontem também tivemos aí o CEO da Latam reafirmando, né, já existe essa conversa há bastante tempo, a Azul falando que gostaria de comprar a operação da Latam no Brasil. Num segundo momento, a Azul se colocando aí à disposição para comprar, inclusive, toda a operação da Latam. E aí, a partir disso aí, depois fatiar essa operação e vender uma parte dela que não fosse de interesse da Azul. E ontem o CEO da Latam reafirmou, então, que a venda da empresa para Azul está completamente fora de questão. Então, essa movimentação aí no mercado de aéreas acontecendo novamente, né? E esse discurso novamente aí impactando o mercado de forma geral. E a Oncoclínicas ontem aí concluiu a compra da Sebron por cerca de 190 milhões, mostrando aí, como a gente sempre fala aqui, um crescimento forte nesse ramo de saúde de forma geral. Lembrando, não é nenhuma recomendação de compra, apenas trazemos aqui notícias que podem impactar o mercado de forma geral. Agora já são 6h18 da manhã, vamos olhar um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. Nós já temos as bolsas asiáticas fechadas. Na China, as bolsas aí já fecharam às 5h30 da manhã e nós temos aí o fechamento na China, queda de 0,26% a 14.277 pontos, ainda em reflexo aí da redução dos PMIs, né, e automaticamente aí dessa perspectiva de crescimento aí da economia chinesa. Ainda olhando para a Ásia, a bolsa Nikkei no Japão aí
continuando a sua sequência de altas, subindo 0,33% a 28.543 pontos. E olhando aí para os demais mercados, existe aí a perspectiva novamente de uma alta. Lembrando, o mercado é soberano, já tivemos aí 2 vezes o mercado aí nos surpreendendo nessa semana, mas obviamente trazendo a perspectiva aí nesse primeiro momento aí, o DAX na Alemanha aí sobe 0,10%, o CAC na França sobe 0,15% e no Reino Unido aí uma lateralização negativa, a bolsa cai 0,08%. O pré-market dos Estados Unidos aí traz uma perspectiva aí de Dow Jones subindo 0,12%, S&P 500 subindo 0,15% e Nasdaq subindo 0,20%. Perspectiva óbvia aí de uma menor oscilação no dia de hoje, mas como eu disse, o mercado é soberano, qualquer movimento aí pode automaticamente aí mexer com o mercado. Temos aí falas aí de importantes do FOMC no dia de hoje, divulgação aí da inflação do preço ao produtor na zona do euro, isso pode impactar bastante também, e na zona do euro e Europa como um todo, de olho em perspectivas também de desemprego aí que devem ser divulgados nos próximos dias também. Índice Bovespa deve seguir as bolsas norte-americanas, mas lembrando, o cenário interno pode potencializar resultados com as aprovações aí que tivemos no dia de ontem. É possível aí que tenhamos talvez uma alta mais acentuada no dia de hoje para o índice Bovespa. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Lembre-se, todos os dias a partir das 5h50 nós estamos aqui para esse nosso bate-papo. Desejo bons negócios, um bom dia para vocês, e eu vou relaxar porque é feriado aqui na cidade onde eu moro, então hoje eu estou de folga. Bons negócios para os demais. Tchau, tchau.